Senhor presidente, boa noite, público presente, seus vereadores, em nome do meu amigo Tito, ex-conselheiro tutelar, amigo de guerra, seja bem-vindo a essa casa, você, Juscelio, seja bem-vindo, ao público presente, sejam todos bem-vindos nessa noite. Satisfação, senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez estar nesse lugar, nesse local escolhido por Deus. Eu sempre digo no início da minha fala que toda honra e glória é de um Deus que ainda realiza sonhos, que muda história e que ainda renova forças. Algum tempo atrás eu estava quase praticamente sem força, devido a um acontecimento em que aconteceu na minha vida, mas como a minha fé ela nunca foi abalada, eu tive a certeza que Deus ele ia me fortalecer, que era tudo no tempo dele, no momento dele. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse a minha prima Rose, funcionária do hospital da Santa Casa. Rosilane. Seja bem-vinda, Rosilane. Senta aqui com a gente, por favor. André, eu quero aqui também te parabenizar, você, toda a sua equipe, pelo belo trabalho que vocês estão fazendo diante da Santa Casa. Depois que vocês colocaram o segundo médico para atender ali, a demanda foi... Hoje eu tenho o prazer de ir na Santa Casa. Graças a Deus, porque no início, vou ser bem sincero para você. No início, gente, para quem não conhece, essa é minha prima, filha do meu tio, que não está mais em nosso meio, mas para mim é uma honra receber ela nesse lugar. Foi uma das minhas eleitoras que acreditou em mim, que votou em mim. Parabenizar você, Andréia, por ter chamado essa pessoa, essa ilustre pessoa, que sabe que eu amo de coração. Seja bem-vindo, Rose. Então, Andréia, hoje eu tenho o maior prazer de ir à Santa Casa, de visitar a Santa Casa, porque algum tempo atrás, na gestão passada, a quantidade de pessoas que ficavam aguardando o atendimento era absurdo. Devido a tudo que você pôde fazer, com seu carinho, com a sua atenção, eu quero aqui, você foi homenageada, você vai ser homenageada, parabenizar também o vereador que vai homenagear você e sua equipe, porque é mais que justo homenagear aquele que realmente faz história e continua fazendo história. É uma satisfação muito grande receber vocês nessa casa, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, o que me traz nessa noite, eu ainda continuo lutando por um bairro, por uma população. Queria que o Vitor passasse para mim a situação lá do muro da igreja Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, esse aí é o muro, é um barranco, a minha casa é essa de verde em cima. Essa aí era a situação do morro, do barranco, onde faz divisa com a igreja Nossa Senhora Aparecida. E agora o Vitor vai passar como ficou. É uma obra de quase 3 milhões de reais do governo do estado, devolvendo novamente a dignidade aos moradores dessa rua, o qual hoje eu já não moro mais nessa rua, mas para mim é uma satisfação muito grande de uma pessoa tão pequena, que nasci num bairro, muitas das vezes lembrado só em época de política, e eu pude fazer parte da construção desse muro. Agora eu queria também pedir ao senhor secretário de Infraestrutura, para que pudesse com mais rapidez, calçar ou asfaltar, eu não sei o que eles vão fazer em cima aí, onde a rua cedeu. Isso aí é um aterro, pessoal,
que precisa com urgência ser calçado ou asfaltado, porque a época de chuva está chegando e com a chuva a gente corre risco novamente aí de ter algumas valas dentro da rua. Vitor, muito obrigado. Senhor presidente, houve um áudio essa semana de um candidato a prefeito, o senhor Maurilo, onde eu me senti que ele tentou denegrir a minha imagem, falando um monte de coisa. Eu estou falando por mim, não pelos outros. Isso cabe um processo judicial, onde está sendo movido, vai ser movido um processo contra ele, contra difamação, calúnia. Eu não tenho intenção nenhuma, senhor presidente, senhores vereadores, de prejudicar um inocente daquele. Eu queria que, com o tempo todo de vida dele, no município de Una, senhor presidente, senhores vereadores, que ele mostrasse pelo menos 10% daquilo que eu contribuí em 3 anos e pouco para o município de Una. E nas redes sociais, usar Instagram, usar Facebook, WhatsApp, e tentar manchar uma história igual a minha. Eu queria que ele tivesse aqui presente, senhor presidente, senhores vereadores, porque eu gostaria de falar com ele pessoalmente. Mas quando a pessoa fala o que quer, ouve o que não precisa. Ele precisa conhecer um pouco da minha história, de saber de onde eu vim, onde eu estou chegando e aonde eu vou chegar. Eu não posso dizer o mesmo dele, porque é uma vergonha um homem que vai ser candidato a prefeito desse município tentar subir numa escada pisando nos mais baixos ou tentando manchar uma história. Assim como outras pessoas também tentaram fazer isso com a minha história e tiveram a resposta que precisavam. Então, senhor presidente, o que me deixa triste é de saber que o cara, em vez de falar o projeto que ele tem, ele prefere tentar denegrir, manchar a nossa história. Mas um dos projetos dele eu achei muito engraçado e interessante, que realmente Una precisa de ter um aeroporto. Só que a história dele é sem fundamento. Aí ele chama nós de um monte de coisa. Eu queria que, se ele fosse realmente homem, que ele fosse para a rede social, que viesse nessa casa, para apontar o dedo e contar a história de cada um dos vereadores, assim como ele englobou todos os vereadores como bandido, vagabundo. Só que ele não é homem. Papel, rede social, aceita tudo. Se ele soubesse um pouquinho da minha história, eu tenho certeza que para ele falar de mim, ele teria que lavar a boca dele com soda. Porque ele não é digno de falar algo da minha história, algo da minha vida. Eu queria muito, senhor presidente, senhores vereadores, que esse áudio chegasse até ele e que ele me procurasse. Porque é uma vergonha. Seria muito bacana a gente ter uma terceira chapa para disputar a eleição do município. Mas está ficando feio. Eu só queria que ele fosse para as mesmas redes sociais, no qual ele falou um pouquinho de cada um dos vereadores, que ele retratasse um pouquinho, pelo menos da minha pessoa. Se ele tem algo contra algum dos vereadores, cita nome, é mais bonito. Agora colocar todo mundo em uma cumbuca e sacudir, e achar que todo mundo é igual. Não, cada um tem um CPF diferente, cada um tem um nome diferente, cada um tem um pai diferente, tem a mãe diferente. Nenhum de nós nascemos no mesmo lar. É uma vergonha, eu fico triste com a situação dessa. Mas eu não me preocupo muito não, senhor presidente, porque quem me pôs de pé é aquele que jamais vai me derrubar e vai deixar uns fracos me derrubar. Porque a minha base é firmada num Deus que ainda realiza sonho.
É por isso que eu estou aqui nesse lugar. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Porque para disputar a eleição sem fé era impossível para mim. Mas eu sempre acreditei num Deus que realiza sonho, que muda a história. Mas eu creio em Deus, senhor presidente, que Ele vai criar coragem e vai para a rede social, vai se tratar com a gente. Cita nome por nome. Eu sou bem capaz de sentar com ele, tomar um café com ele, explicar para ele de onde eu vim, abrir as minhas contas bancárias que eu tenho, mostrar para ele se há corrupção nas minhas contas. Eu mostro para ele a minha história, mostro para ele os vizinhos que morou do meu lado a vida inteira. Agora, infelizmente, eu acho que nenhum pode contar uma história dele. É uma pena. Seria muito bem-vindo, seria um candidato que futuramente a gente poderia até sentar numa mesa, participar da mesma chapa, mas com essa técnica que ele tem de falar e denegrir a imagem dos outros, eu desconheço um homem igual a esse. Senhor presidente, é o que eu tinha para essa noite. Vereador Edson, você vai falar na minha fala? Você me permite? Fique à vontade. Senhor presidente, me concedeu a parte, o tempo dele. 2 minutos, rapidinho, eu faço. Ok? Alguma? Pois não? Seguindo o regimento, vereador, tem que seguir o regimento da palavra que ele terminou. Se for fora do contexto, Está com eu medo? gostaria que seguisse Alguma o regimento. preocupação com a Não? minha fala? Está alguma preocupação com a minha fala? Não, não. Só vou parabenizar Sem o problema presidente. nenhum. Relaxa, então. Porque eu fiz a chamada da presença, Vossa Excelência não estava presente na hora da sua fala. Vou só seguir os dois, como regimentalmente, vou seguir o tempo dele, rapidinho, 2 minutos. Quero registrar a presença aqui da Santa Casa essa noite, a pessoa de algumas pessoas. Estou sabendo, fui pego aqui tem um pouco de, sempre pego de surpresa, fiquei sabendo da homenagem à funcionária Paula, que está assumindo, né, o DRG da Santa Casa. Fico feliz, tomara que tenha tudo certo, tomara que as coisas encaminhem. Santa Casa é essa que nós temos que parar de conduzir ou levar para o lado político, porque é onde nós batemos na porta quando nós precisamos. Santa Casa é essa que nós ajudamos. Toda essa casa tem o prazer de ajudar. Espero que sejamos tratados, todos nós, com o maior carinho e zelo e a sociedade una. Parabéns, esta noite cheguei atrasado, tá? Estava no meu movimento, cheguei atrasado, mas tinha que estar presente. Todos nós estamos trabalhando, né? Para tentar chegar à nossa batalha final. Registro a presença, hoje eu estou sentindo a presença de todo mundo, né? Parece que a Santa Casa tem peso aqui, parece que vão ser homenageados esta noite aqui na Santa Casa. Eu quero saber até quem vai conseguir alcançar, porque todo mundo aqui quer voto, tá? Está todo mundo querendo enrolar vocês aqui, cada um, Jonathan quer o voto para ele, Hermes está puxando de lá, Manel do jeito dele, mas com certeza está atrás do voto. Aguarda isso que vocês vão ver depois que sair daqui no calado. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, é o que eu tinha para essa noite. Tenha todos uma ótima noite. Fiquem todos com Deus.